Oi, gente, Igor, não Freud. E hoje eu vou falar sobre um livro que eu li, um livro bem curto, dá pra ler numa sentada só, que é Bartleby, o Escrituário, do Herman Melville, que é o famoso escritor de Moby Dick, né, que é uma obra bem famosa, né, da literatura ocidental. E é um livro sensacional, né, que dá para levar para várias reflexões e que dá para fazer um link com outros livros que eu vou falar, né, durante este vídeo. Antes, duas coisas. Quando eu não peço para deixar o like, a pessoa não deixa like, a pessoa esquece de deixar a desgraça do like. Então, né, então se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu curtir. Então já deixa aí. Uau, você já clicou? Que rápido mesmo! E compartilhar com seus brothers, se o canal chegar a 1.000 inscritos, né? Às vezes dá uma desanimada porque, né, eu não ganho muito dinheiro fazendo isso. E eu sou um jovem adulto, eu gosto de litrão e boleto. É, Outra coisa é que eu sou músico, eu sou compositor e eu quase não falo isso aqui nos vídeos, mas vou deixar aí na descrição umas músicas minhas para se você quiser ouvir está lá gravado. É um negócio bem informal e simples e talvez você goste. E é isto. E esse vídeo vai ser sem edição, né? O pessoal tá gostando, surpreendentemente, dos vídeos sem edição e editar dá trabalho. E sem edição, estão gostando sem edição, então tá. Se não gostar, tá, né? E é bom que fica bem informal, fica bem louco mesmo, né? E aí, vamos para o livro. Bartleby e o Escrituário. Uma história em Wall Street. Como o subtítulo já diz, acontece em Nova York, em Wall Street. E numa época que a civilização ocidental, né, está se desenvolvendo. E aí tem um advogado lá que tem um pequeno escritório em Wall Street. E naquele tempo não tinha copiadora, né? Você não ia em seu bené para tirar uma xerox para ler, né? Você tem que ter um escrituário, né? E aí ele passava os documentos, o que era maçante para um caralho, eu imagino. E aí você tinha que, né, ter os escrituários para passar essas paradas. E aí esse advogado tinha três funcionários, né? Dois escreventes, né? Um que trabalhava horrivelmente de dia, mas trabalhava muito bem à tarde, e outro que era vice-versa, né? E outro que à tarde já estava bêbado, né? Ia almoçar e tomava uns goró e trabalhava horrivelmente mal à tarde. E tinha um monte de erro de escrita, né? E aí, né, e outro cara que era tipo um mensageiro, né, que é o mais novo, que pegava uns bolinhos lá pros caras e tal. E aí esse advogado resolve contratar outro escrivão. Aí faz lá, né, uma seleção e ele contrata o... Nem você vai jogar deitado. E ele contrata o Bartleby, que é um sujeito assim, franzino, sem sal, mas parecia ser um bom trabalhador. E aí no começo o Bartleby era uma máquina de trabalhar. E ele ficava assim sentado olhando para a parede, porque era em Wall Street e o prédio era no segundo andar. E aí a única visão que ele tinha era de outro prédio, da parede de outro prédio, e nem tinha luz do sol. Era um ambiente meio que fodido assim para trabalhar, mas ele trabalhava aqui na máquina de trabalhar. Ia escrevendo assim, fazia os trabalhos dos outros, e adiantava os trabalhos dos outros. Aí o chefe dele: "Caralho, man, você trabalha, hein? Não quer descansar não?" E aí ele: "Não, tô de boa." E aí, certa vez, né, em trabalhos muito extensos, eles meio que cooperavam, um revisava a coisa do outro, e aí todo mundo acabava mais rápido. E aí o chefe, né, o advogado, chegou lá: "Ei, man, ô Bartleby, vem aqui, vamos nos ajudar aqui para todo mundo sair mais rápido?" Aí Bartleby: "Eu prefiro não fazer." E aí o chefe: "Como assim, man?" O celular de Samuel tocou. E quem disse que isso é problema meu? Tipo meme do Marinho. Quem disse que é problema meu? E aí o chefe: "Como assim, man? Bora aqui nos ajudar pra sair mais rápido?" Aí ele: "Eu preferiria não fazê-lo." E aí o chefe: "Tá."
Deve ser um cara excêntrico, né? Ele gosta de trabalhar sozinho. E aí, né, o chefe foi pedir um negócio sériozão agora, nem era para adiantar. O Bartleby, não sei o que, não sei o que, e vai lá nos Correios. Os outros caras estão almoçando. E aí o Bartleby, eu prefiro não fazê-lo. Aí o chefe, como assim, man? E aí ele, eu prefiro não fazê-lo. Eu não gostaria de fazer. E aí o chefe, olha a petulância desse cavalo, a petulância desse filho da puta. E aí ele continua a trabalhar, tá ligado? E, e aí ele vai pedindo as coisas, todo mundo vai pedindo as coisas pro Bartleby e ele, eu preferiria não fazê-lo, né? E aí o chefe meio que acata isso porque fica, caralho, fica sem palavras, fica, como é que ele fala? Fica perplexo. E aí é isso, e em certo ponto, né? Pelo menos até ele estava trabalhando. Em certo ponto o Bartleby tá lá em sua mesa e ele tem um problema de saúde, sei lá, uma tendinite. E aí ele tá lá parado olhando pra parede. E aí o chefe, ei man, você não vai trabalhar não? E é o Bartleby, não, eu preferiria não fazê-lo. Aí o chefe, como assim, porra, você tá contratado? E aí eu preferiria não fazê-lo. E aí o chefe, porra, como esse cara trabalhava que nem um animal, uma máquina, eu vou deixar de boa. E aí certa vez o chefe esquece uma parada de noite no escritório e ele vai abrir o escritório e ele não consegue abrir o escritório porque tava meio que tava travado por dentro. Ele, oxe, tem alguém nesse escritório? E aí ele bate e, né, só pra dar uma batida assim sem querer. E aí alguma pessoa fala, não entra ainda não. Adivinha quem é? Adivinha aí, é o Bartleby. O Bartleby tava morando no escritório. E aí o chefe me fica com um pouquinho de pena, porque o cara não tinha casa. E aí ele vai conversar com o Bartleby, e aí é isso. Enfim, aí no outro dia, tá lá o Bartleby e ele não trabalha. E ele afeta todo o escritório, né? Todo mundo começa a usar o verbo preferir, né? Um pede outra coisa, outro prefiro não fazer, não sei o quê. E aí o chefe vê que aquilo tá insano, né? Está fora da realidade, tá parecendo um livro do Kafka. E aí ele vai demitir o Bartleby. Vídeo interativo. Agora eu tô com a extensão na mão. Opa! E vai demitir o Bartleby e, né? E contratar outro cara, porque esse Bartleby é um folgado, não é mesmo? O cara, ó a arrogância do cavalo, prefere não fazer. Meu ovo, eu vou contratar outro cara, né? Que nem todo mundo faria. E aí ele, Bartleby, eu vou te dar aqui um dinheiro aqui, se você quiser se mudar, né? Ele fica tocado, porque o cara nem tem onde morar e se alimentava muito mal, né? E era magrinho assim. E aí o Bartleby, não, eu prefiro não fazer. Como assim, meu? Eu tô te demitindo, é pra você sair. Não, eu prefiro não fazer, eu tô de boa, eu gosto daqui. E aí o chefe fica, oxi, como assim, cara? Eu tô te demitindo. E aí o chefe, não, eu prefiro não fazer. Aí você pode pensar, porra, então o chefe chamou a polícia. Mas o chefe ele não gostava muito de confrontar os funcionários. Ele achou que seria muito desagradável chamar a polícia. Aí o que ele faz, ele se muda de escritório, né? E aí deixa o Bartleby lá. Aí você pensa, tudo bom agora, né? Aquele maluco tá lá. Só que o novo proprietário do prédio, né, que o Bartleby tava, chega lá, toque, toque, toque. Ei, man, tem um cara lá que ele não quer sair não. E aí ele vai nos outros prédios e tá todo mundo agoniado com esse cara. Que a gente pede pra ele, ele fala que prefere não fazer. A gente tá ficando doido já. E aí o advogado, né, o inicial. Oxi, não sei nada não, doido. Se vira aí. E aí o negócio toma uma proporção tão grande que todo o prédio fica assustado com o Bartleby. E aí vira tipo um negócio grandão assim, só porque um cara não tá obedecendo, só porque o cara tá falando que prefere não fazer. E aí eles chamam a polícia e prendem o Bartleby, né? E aí o advogado fica, porra, o cara vai tomar no cu, não tinha o que comer, não tinha onde morar. E aí eu vou visitar ele na cadeia. Vai visitar na cadeia e o Bartleby tá virado assim pra parede, que nem ele ficava no escritório.
E aí o cara, né, o advogado, assim, se tem amigo dele, né, desse cara peculiar, e aí chegou assim pro cozinheiro, Ei, man, vou te dar aqui vou molhar a sua mão, e aí você dá uma comida top pro Bartleby. E aí o cozinheiro, tá bom, man. E aí foi embora. Uma semana depois vai visitar o Bartleby, e ele tá magro que nem um cacete e olhando pro muro. E aí o advogado fala assim pro Bartleby, Ei, man, você não quer comer não? Ele, não, eu prefiro não fazê-lo. E aí o advogado fala com o cozinheiro, o cara não quer comer não? Não. Ele disse que prefere não fazer, preferiria não fazer. E aí o cara chega assim pro Bartleby, né, o advogado, man, vai comer, man, é bom comer, é top. Ele, não, tô de boa, prefiro não fazer. E acaba que Bartleby morre de inanição. Aí acaba a história. Aí você fica assim, tá, que triste, né? E aí isso remete a algumas coisas. Tem um vídeo meu que eu falo sobre o mito de Sísifo. O mito de Sísifo é... Sísifo dá um signal em... Sísifo é um cara muito serelepe. Né? Ele não gostava de trabalhar e aí ele é mandado pra Thanos. E aí Sísifo dá um signal em Thanos. Dá um dribaldinho em Thanos. E aí os deuses, agora Sísifo se fudeu. Vamos botar ele pra carregar uma pedra pra sempre, montanha acima. E quando cair, ele vai ser obrigado a voltar. E levar de novo. E aí no mito de Sísifo, de Camus, ele diz que a gente tem que ressignificar o absurdo de trabalhar diariamente, né? Que nem o Sísifo. A gente tem que imaginar o Sísifo feliz. Tem que imaginar que durante a subida, o Sísifo dá uma risada assim e olha pro céu. Eu não tô entediado, seus deuses filhos da puta, vão tomar tudo no cu. E com Bartleby acontece um pouquinho disso. Ele dá uma ressignificada no trabalho. Só que nem eu vi um vídeo numa resenha sobre isso, o Bartleby, ele ganha a liberdade de preferir não fazer. Então ele vê que não gosta daquilo. Mas em vez de procurar outra coisa, ele virou tão anarquistazão assim que ele vai pra decadência e vai pra uma liberdade tão grande que ele incomoda um prédio todo do Wall Street e ele nem come. É um idealista assim, sem tamanho, né? E ele incomoda todo mundo com isso, porque a liberdade gera muita angústia, mesmo que não seja sua, né? E aí tem duas opções. Você vê que tá naquele mito de Sísifo, né? Carregando uma pedra todo dia, indo pro trabalho, voltando, comprando uma coisa que você nem gosta tanto, indo pro trabalho, voltando, e você não vê um propósito maior para aquilo, porque parece que não tem. E aí você quer ressignificar isso, porque o trabalho não é só uma fonte material, pode ser também uma fonte psíquica, né? É muito difícil você se apresentar sem falar o que você faz, né? Experimente se apresentar com desconhecidos sem falar o que faz. Bem, eu sou o Igor e eu estudo psicologia. Já é o meu trabalho, né, como estudante. E você provavelmente se apresenta assim, mas como você se apresentaria se não fosse assim? Então o trabalho tem muito valor. E o Bartleby opta, né, por essa decadência, mas você, ao ver que está nesse absurdo, pode ressignificar, né, trocar de trabalho, trocar a maneira que você se relaciona com o trabalho, né, procurando um ambiente mais cooperativo, não precisa ser tão radical, idealista, como o Bartleby, né, que vive com a moral própria, ignorando tudo, né, em nome de uma ideia. Enfim, ressignificar esse absurdo, né, de, sei lá, ser professor, vai, trabalha o dia todo, corrige prova, aí compra um carro. Carro pra quê? Eu ia de bike, não precisava dessa porra. Mas estou nesse modo de produzir, né? Então o Bartleby deixou uma reflexão que vai além do Bartleby, né? Que vai para Camus, né? E vai para até um pouco da visão fenomenológica do trabalho, né? Sobre o suicídio no trabalho, porque as pessoas se matam no trabalho, por exemplo, né? Eu até escrevi um texto sobre isso recentemente, que eu fui para um... Enfim, o vídeo já tá em 15 minutos, eu não sei mais o que eu tô falando,
Se você gostou, deixa um like, comenta aí se você está gostando desse formato interativo, né? Quase pós-estruturalista de vídeo, né? E é preciso imaginar-se isso feliz. É isso aí. Busque conhecimento. Tchau. E aí, é isso aí. Ciência top. Tá, tchau. E aí, tchau. Uau.